Segredos da Lei 8.112, parte 5. Vem comigo! Olá, professora Elisa Faria com vocês na parte 5 da Lei 8.112. Se você está assistindo agora esse vídeo e não viu os anteriores, pode ir na playlist de Lei 8.112, que a gente já comentou a primeira parte da lei sobre provimentos, depois a parte dos direitos e vantagens, regime disciplinar, processo disciplinar, e agora para falar um pouquinho sobre seguridade do servidor. Essa teoria nem vai ser tão grande, porque a seguridade do servidor está quase toda ultrapassada. E, aliás, ela quase não cai em concurso público. Então, eu vou dar uma orientação para vocês em relação a ela. Bom, nessa parte final ali da lei, a seguridade do servidor vai compreender a saúde, a assistência e a previdência, tá bom? A questão da saúde do servidor, ela é fornecida, né, pelo Sistema Único de Saúde, então não vai cair nada sobre isso especificamente, mas já fica sabendo que nesse tripé a saúde é dada ao servidor por meio do Sistema Único de Saúde. Em relação à assistência, a lei vai prever alguns benefícios que são pagos com recursos do Tesouro, são benefícios estatutários. E a previdência, os benefícios que são custeados com a contribuição do servidor, mais a contribuição patronal, tá? Então, a assistência, ela é dada pela administração com recurso do Tesouro e benefício previdenciário é sempre mediante um custeio. No caso, é o regime próprio de previdência social do servidor, tá? E aí, você sabe que a Lei 8.112 é de 1990, nós temos várias reformas na Constituição relativamente à aposentadoria, a Reforma 20, de 98, a 41, de 2003, a 47, de 2005, nós temos a 70, de 2012, nós temos a 88, de 2015, nós estamos em 2019 e, por enquanto, na gravação dessa aula ainda não saiu outra reforma, tá? Você vai só acompanhar se teve outra reforma depois disso. Deve vir uma reforma por aí no âmbito ali de decreto, medida provisória, tal, alterando alguns detalhes, mas não vai ter provavelmente essa alteração do texto constitucional. E a sua prova vai cair com o texto constitucional. O que eu quero dizer é, sua Lei 8.112 veio, traz um tanto de coisa que não está compatível com a Constituição, em vez de ser recepcionado, essa lei vai ficar parada. Só que você vai ter que saber diferenciar a questão dos benefícios assistenciais dos benefícios previdenciários. Então, quando você pega aí a sua lei, tá? Nesse campo relacionado aí à seguridade, tá? A seguridade, ela vai ser em relação aqui, ó, ao auxílio natalidade e ao auxílio funeral, benefício assistencial. Quando o benefício for um benefício assistencial, você pode ler tranquilamente na Lei 8.112, que ele vai cair do jeitinho que tá aí. Professora, mas eu estava estudando esses dias previdenciário para uma outra prova que eu vou fazer prova do INSS, e eu vi lá que não existe mais auxílio natalidade. Olha, o auxílio natalidade era um benefício previdenciário, ele não existe lá na Lei 8.212, né, do regime geral, como benefício previdenciário. Mas aqui na Lei 8.112, ele manteve-se como um benefício assistencial e ele é pago com recurso do Tesouro, então ele continua existindo, está lá firme e forte, e ali um dinheirinho para comprar umas fraldinhas quando a criança nasce, e o auxílio funeral, evidentemente, para custear as despesas aí com o sepultamento do servidor, na eventualidade, né, do falecimento, tá? Então, esses benefícios são assistenciais, pode ler com tranquilidade na Lei 8.112. A outra coisa que você pode ler na Lei 8.112, e aliás, é o que mais tem caído quando estão pedindo essa parte, é a saúde do servidor. E aí, você vai ter que saber simplesmente lá os artigos que falam da licença médica do servidor, quando é por junta médica, quando que é só por médico, autorizado da administração pelo perito médico. Então, para fins de saúde, é importante saber aqui essa parte da licença médica. E aí vem a parte dos benefícios previdenciários. Os benefícios previdenciários, a gente tem o auxílio reclusão, tá? O auxílio reclusão,
ele é, na mesma forma, é igual ao pagamento feito lá pelo regime geral de previdência social. Então, se você tiver que estudar um auxílio reclusão, você vai estudá-lo lá pela forma como ele é no regime geral de previdência social. Também o salário família. O salário família é a mesma coisa, não vale o texto da Lei 8.112, e sim o texto lá igual ao do regime geral de previdência social, aquele previsto no artigo 201 da Constituição Federal, tá? Para esses dois aqui. E os benefícios de pensão. Tem o auxílio doença aqui também, tá? Coloca aí o auxílio doença, mesma coisa, regime geral de previdência, mas o mais importante que eu quero pensar com vocês aqui, o pensão e o aposentadoria, tá? Você só vai poder estudar pensão, aqui é pensão por morte, não é pensão alimentícia, nada disso. Pensão por morte do servidor. E o aposentadoria do servidor, você somente poderá estudar pelo artigo 40 da Constituição Federal, porque aí se refere ao regime próprio de previdência social, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essa parte que não está aí na Lei 8.112, que está relacionada aqui então ao artigo 40 da Constituição Federal, tratando aqui da questão da aposentadoria e da pensão por morte. Aí na Lei 8.112, a única coisa sobre pensão por morte que você vai anotar, que na verdade é uma referência em relação ao regime geral, é o prazo de duração da pensão por morte no caso de deixar o benefício para o cônjuge, tá bem? Então você vai ver aí se o cônjuge tem até 21 anos de idade, a pensão vai durar só 3 anos, acima de 44 anos de idade ela vai durar vitalícia, então você faz essa anotação da parte de pensão. Voltando, Lei 8.112, benefícios assistenciais, ok, pode estudar pela lei. Saúde, licença saúde, sim, é para estudar pela Lei 8.112. Se perguntar alguma coisa sobre auxílio reclusão, salário família, pode ter certeza que não vão tirar da Lei 8.112, vão tirar da Lei do Regime Geral de Previdência, mas também se não pediu regime geral para vocês, não tem nem que dar muita atenção naquele ponto. E para pensão por morte e aposentadoria, artigo 40 da Constituição, que é a questão relacionada ao regime próprio de previdência social. Quer dar um pulinho lá no seu artigo 40? Vem cá que eu vou conversar com vocês, assim, ó, só bate-papo, tá? Você com a sua Constituição aí, seu artigo 40, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Esse artigo 40, dá uma pausa aí, você vai beber água, tomar um café, aí pega a Constituição, pega o artigo 40. O artigo 40, ele estabelece que os servidores detentores de cargo efetivo têm direito a um regime de previdência e esse regime de previdência deve ser de caráter contributivo e solidário. Quando fala que é contributivo, quer dizer que tem que pagar, ok? E solidário não é que é um regime super tranquilinho, bonzinho, demais da conta, né? Que te dá um benefício de presente, não. Significa que nós vamos ter uma conta repartida para o grupo, chama-se repartição simples. Basicamente significa que um grupo de pessoas trabalha até não dar conta mais e aposenta. O grupo de mais jovens começa a trabalhar e paga a aposentadoria desses. Quando esses se aposentarem, um grupo mais novo paga o desse daqui. Então, o regime solidário se contrapõe ao regime de capitalização. O regime de capitalização é igual aconteceu, por exemplo, no Chile na década de 80, se não me engano, 84, quando o Chicago Boys, né, depois você pode ler um pouco sobre isso aí na internet, vai implantar lá um sistema individualizado em que cada um tinha que recolher seu próprio dinheiro, uma catástrofe. O Chile hoje é um fabricante de pobres, né, infelizmente. Mas, enfim, não é o assunto aqui agora. Então, solidário se contrapõe ao regime chamado de capitalizado. Bem, em relação a ainda esse texto aí do artigo 40, veja que fala assim, assegurado um equilíbrio financeiro e atuarial. Equilíbrio financeiro significa que o Tesouro, recursos públicos, sempre vão completar o que faltar de recurso para pagar a aposentadoria de todo mundo. Então, digamos que eu recolhi a contribuição dos servidores, mas a minha folha de pagamento de aposentados é mais alta. Então, esse complemento ele é feito pela administração e é a isso que a gente chama de equilíbrio financeiro. O chamado equilíbrio atuarial está ligado ao sistema de capitalização. Por quê? Porque embora a gente não tenha implantado um regime de capitalização pleno, a previsão de existência dele para pelo menos parte dos benefícios já existe desde a emenda constitucional 20,
e foi mais reforçado a partir da Emenda Constitucional 41 de 2003, tá bom? Então, não é uma novidade, assim, não. Bom, só não foi implementado adequadamente. Ou, né, se a gente vai dizer que existe um modo adequado para isso. Enfim, em relação aí, então, aos benefícios de aposentadoria do servidor, o parágrafo 1º fala que os servidores serão aposentados na forma do parágrafo 3º e 17. O parágrafo 3º fala de um benefício calculado pela média. A gente vai ter que calcular a média das contribuições do servidor ao longo do período todo de trabalho dele, inclusive se ele trabalhou antes numa iniciativa privada, todas as remunerações vão ser somadas, divididas lá para você encontrar essa média. Todas, professora? Não, eu estou falando aqui uma aula mais curtinha, né? Não é uma aula de benefício previdenciário, mas você tem lá a soma do período todo, depois você escolhe as 80% melhores contribuições atualizadas, enfim, existe todo um cálculo, mas o importante é que você saiba que não é mais uma aposentadoria pela última remuneração. Antes da Emenda Constitucional 41 de 2003, o servidor se aposentava pela sua última remuneração. E aí você não tinha nem que olhar o passado dele. A partir da Emenda 41 de 2003, com vigência em 2004, a gente tem a aposentadoria pela média do período contributivo, tá bom? Então, todas as aposentadorias previstas no parágrafo 1º são pela média do período contributivo. Você vai ter o inciso 1, 2 e 3. O inciso 1 é aposentadoria por invalidez. Essa invalidez deve ser permanente, evidentemente, senão não é caso de aposentadoria. E nesse caso, o benefício será proporcional ao tempo de trabalho dessa pessoa, salvo nos casos de acidente em serviço, doença contagiosa, incurável, insanável é ótimo, insanável é ato administrativo, doença grave, contagiosa ou incurável, ou doença profissional, ou aí baguncei o trem todo. Nos casos de acidente em serviço, doença profissional, bom, tudo de novo. Acidente em serviço, moléstia profissional e a doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Deu um bizil aqui no cérebro. Então, se foi um acidente em serviço, se a pessoa contraiu uma moléstia profissional ou se ela tem uma doença grave, contagiosa ou incurável, o benefício não será proporcional, será pago então na totalidade da média, que é o que a gente chama de benefício integral hoje em dia. Bom, a aposentadoria do inciso 2, ela é uma aposentadoria compulsória. E essa aposentadoria compulsória já foi 70 anos de idade, está atualmente 75 na Constituição, na data de gravação dessa aula, tá? E pode ser que ela volte a ser 70, que tem um boato aí nesse sentido. Bom, de todo modo, a aposentadoria compulsória, ela é proporcional ao tempo de contribuição. Então, se uma pessoa começou a trabalhar com 40 anos de idade e trabalhou até os 75, quanto tempo que ela trabalhou? 50, 60, 75, 35 anos, eu vou ter que pagar essa aposentadoria proporcional a 35 anos. Ah, professor, mas 35 anos, por exemplo, para o homem é o máximo que ele vai ter direito a benefício. Sim, só que eu vou chamar de proporcional assim mesmo. Embora, é claro, essa fração vai dar um inteiro. Por quê? Porque se eu chamar de benefício integral, eu estou dizendo que independentemente do tempo trabalhado, sempre esse benefício seria a média toda e não é verdade. Então, uma aposentadoria compulsória, você vai verificar o tempo de contribuição desse servidor e vai fazer ali uma fração de tempo em que você tem o tempo trabalhado sobre o tempo necessariamente previsto na Constituição para você, então, fazer a aposentadoria proporcional desse servidor. E no caso do inciso 3, a gente tem a aposentadoria voluntária. A aposentadoria voluntária depende de uma carência, e essa carência é um período de pelo menos 10 anos no serviço público, com 5 anos no cargo efetivo. Ela pode ser na forma da alínea A ou da alínea B. Na alínea A, a aposentadoria voluntária pelo critério idade e contribuição. Então, você tem as mulheres aposentando com 30 anos de contribuição aos 55 anos de idade e os homens com 35 de contribuição aos 60 anos de idade. Você fique atento aí a possíveis emendas constitucionais, vai ter sempre uma anotação aqui nesse vídeo, se houver uma atualização, fique tranquilo que você vai saber com antecedência. Bom, e em relação à aposentadoria B,
inciso 3b, nós temos a voluntária proporcional, quando você só tem que olhar a idade do servidor. Aí você põe mais 5 anos para a mulher, 60 anos, e mais 5 anos para o homem, 65 anos. E aí você vai calcular nessa data qual o tempo trabalhado e faz um benefício proporcional a esse tempo, tá bom? Esse tempo de contribuição do servidor. Repare que no parágrafo 5º do artigo 40 vem a aposentadoria do professor do ensino infantil, fundamental e médio. Aí não pega o professor universitário. O professor do ensino infantil, fundamental e médio, que tenha exercido todo o seu tempo em função de magistério, ou seja, foi na sala de aula que ele desenvolveu suas atividades, ou no máximo na direção, supervisão e orientação escolar na unidade de ensino, ele terá direito a se aposentar com um critério de 5 anos a menos em relação à idade e ao tempo de contribuição. Então, se a mulher se aposenta com 30 anos de contribuição e 55 de idade, a professora será com 25 de contribuição e 50 de idade, na mesma proporção, então, em relação ao homem, tá? Só existe possibilidade de aposentadoria especial, sem ser essa do professor, na forma do parágrafo 4º, que fala dos casos específicos previstos em lei complementar para portadores de necessidades especiais, ou, como se diz hoje, pessoa com deficiência, no caso de atividade de risco ou de atividade penosa, insalubre, e aí isso se dá conforme legislação específica, tá bom? Para fins de aposentadoria. Então, existe caso de aposentadoria com tempo diferenciado? Sim, mediante previsão em lei complementar. Bom, para fins ainda de falarmos desse artigo 40, você deve dar uma caminhadinha lá no parágrafo 7º para ver o que fala sobre a pensão por morte. Então, a pensão por morte do servidor, ela sofre um decote, ela vai sofrer uma restrição, a gente fala ali a gente vai falar que vai tirar 30%, né, desse benefício, um pedágio de 30%. Por que que isso vai ser feito? Porque imagina-se que quando o servidor falece, eu deixo de gastar com ele, tá? A família não tem mais aquele gasto com aquela pessoa, então se a renda continuar do mesmo tamanho, há na verdade um acréscimo patrimonial para a família. Bom, essa é a história. E aí essa pensão por morte pode ser de duas possibilidades. O servidor podia já estar aposentado quando ele veio a falecer, então o benefício vai ser o total dos proventos de aposentadoria desse servidor limitados ao teto do regime geral. Isso aqui não tem nada a ver com o regime geral, mas eles pegam um teto emprestado. Então ele vai ganhar a totalidade até o teto do regime geral e aí aplica-se esse redutor no excedente, no valor que ele ganha a mais do que aquilo, tá? Então, por exemplo, imagine que o servidor ganha ali 15 mil, tá bom? E que o teto seja 5 mil reais, o teto do regime geral. Então, os primeiros 5 mil reais que ele ganha não terão decote algum. 5 mil vai receber totalmente. E os outros 10 mil que estão acima desse valor, ele vai receber só 70%. Então, 70% dos 10 mil, 7 mil. Ele vai receber 5 mil mais 7 mil. Ele vai ter 12 mil de benefício em vez de 15, que era o que o servidor recebia antes do falecimento. E quando ele estava na ativa, tá bem? Você vai calcular isso em cima da remuneração dele. Então, a remuneração limitada até o teto máximo do regime geral e acrescido desse 70% do excedente, ou seja, aplicando o redutor de 30%. Se você já sabe ali quem que vai então se aposentar, que aí pegando o parágrafo 1º, parágrafo 4º, parágrafo 5º e já sabe o parágrafo 8º da pensão por morte, você está preparado para uma prova da Lei 8.112. Agora você deve treinar exercícios e qualquer dúvida postar aqui ou me chamar que a gente resolve esse problema, tá bom? Um grande beijo para você e até a nossa próxima aula.